Fala pessoal, tudo bem? Garcia aqui. Vamos começar a nossa videoaula sobre História da Arte e Neoclassicismo. Espero que todos estejam bem nesse momento de ausência da nossa escola Liceu Maranhense durante esse período de quarentena, tá bom? Então vamos lá, falar sobre História da Arte e Neoclassicismo. Vamos começar analisando a linha do tempo da história da arte europeia ocidental, em que nós temos aí no ano de 1750 um início daquilo que nós podemos chamar de arte neoclássica, neoclassicismo, também conhecida como arte acadêmica. E notem que nessa linha do tempo, as influências da arte acadêmica, o neoclassicismo, vão até mais ou menos o ano de 1880, de modo mais forte, de modo mais presente. Só que os reflexos do que foi arte acadêmica, do que é arte neoclássica, vai até o século XX. Na verdade, até hoje, século XXI, nós temos resquícios disso que é chamado de arte acadêmica. Notem também que nessa linha do tempo nós temos outros movimentos de história da arte que acontecem ao mesmo tempo que o neoclassicismo. Alguns reforçando as características desse movimento e outros contestando as suas características. Então, no contexto histórico, nós temos aí as últimas décadas do século XVIII e as primeiras do século XIX, que expressaram os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia, em que esta classe, a burguesia, assumiu a direção da sociedade europeia, principalmente após os eventos ocorridos na Revolução Francesa, em que a nobreza perdeu muito a sua força de comando, de governo propriamente dito. Você tem aí o surgimento das primeiras repúblicas, as primeiras democracias em que o povo poderia escolher os seus representantes, tá? E a gente também tem o neoclassicismo presente durante o período do Império de Napoleão Bonaparte, também na França, tá? Nesse mesmo período em que começou a arte neoclássica, você tem algumas novas descobertas arqueológicas a respeito do que foi a arte clássica, através das escavações nas cidades romanas de Pompeia e Herculano. E isso tudo despertou o interesse dos artistas que passaram a adotar, mesmo imitar o estilo da Grécia e da Roma da Antiguidade. Essas descobertas arqueológicas das cidades mexeram muito no imaginário do europeu da época. Em 1783, a mania da arqueologia varreu a Europa e, com a primeira visão da arte antiga bem preservada, levaram ao exagero da imitação da vida grega da antiguidade, chegando até mesmo a alguns europeus terem o ridículo de se comportarem exatamente como eram os romanos antigos ou os gregos antigos. E aí, para os artistas que adotaram essa vertente do neoclassicismo, uma obra de arte só seria bela se elas fossem perfeitamente feitas na medida em que imitassem não a natureza, mas aquilo que era feita nas artes clássicas da Grécia, da Roma antiga e também do Renascimento, que bebeu na antiguidade. Daí o nome ser neoclássico, novo clássico. Veja aí algumas imagens das ruínas da cidade de Pompeia, tá? Em que você tem aí pinturas a fresco que foram encontradas nas residências, pessoas que não precisavam ser muito ricas, que eram de um equivalente a uma classe média, tinham nas suas casas uma rica decoração de pintura, de utensílios, etc, tá? Mas lembrando que o Império Romano trabalhava em cima de uma mão de obra escrava, tá? Vou botar aqui para vocês alguns vídeos que eu deixei separado aqui no YouTube, mostrando as ruínas da cidade de Pompeia hoje. Vejam só. Entrance through the Marina Gate brings you quickly to the Forum, which was at the center of the city's daily life, and which Aqui continued to são be alguns the places turistas for citizen worship. indo ver as ruínas da The cidade de Forum was the Pompeia. focal point of all the E Roman todas Catholic essas buildings the construções city aqui que vocês estão administrated, vendo, elas and estavam cited for soterradas safety and for trade após protecting a frontiers erupção do markets. vulcão Vesúvio na antiguidade. As cidades de Pompeia e Herculano, que estão na The Itália, Forum Grand elas Hall was ficavam built to muito mais destroy the próximos à material and costa, ao outdated litoral. artifacts found in Pompeii. E hoje elas já Great estão bem casts mais of distantes. victims, Vejam aí marble tables, alguns statues, utensílios que foram terracotta achados em cutlery, escavações. Esse pots aqui and é pans o for cooking, corpo de and um more. cachorro que foi encontrado soterrado por cinzas. The large
Muito bem, vamos voltar aqui para os slides. Então, o século XVIII tinha sido a idade das luzes, o século das luzes, com o surgimento da filosofia do iluminismo. Eram filósofos que pregavam o evangelho da razão e da lógica. Essa fé na lógica levou à ordem e às virtudes enobrecedoras da arte neoclássica. Então você tem o neoclassicismo começando não com a arte, mas com o pensamento filosófico. E o iniciador desse estilo que bebia da antiguidade clássica foi o francês Jacques-Louis David, pintor e democrata que imitava a arte grega e romana para inspirar a nova República Francesa. Jacques-Louis David foi um dos apoiadores da Revolução Francesa. E depois ele foi um apoiador também do Império de Napoleão Bonaparte. Então essa arte politicamente correta seria séria, ilustrando temas da história antiga ou da mitologia, em vez da frivolidade do estilo rococó, que foi já uma extensão da arte barroca que tinha acontecido um pouquinho antes. Então, a linha mestra no estilo neoclássico eram figuras mais severas, mais sérias, eram desenhadas com exatidão, então você tem aí uma precisão muito grande na pintura a óleo, ou no desenho, ou no projeto arquitetônico, tá? Que apareceu geralmente no primeiro plano, não tinha uma ilusão de profundidade tão grande, tá? A pincelada que era feita pelo artista era de modo mais suave, fazendo com que a superfície parecesse mais polida. E as composições, a maneira como as figuras eram arranjadas na tela, eram mais simples, para evitar o melodrama que tinha no rococó ou o drama exagerado que tinha no barroco. Mas veja bem, não é por isso que a arte neoclássica não tinha uma certa emoção. Só não tinha a, podemos dizer, a apelação emotiva que o barroco e o rococó tinham. A parte dos fundos das pinturas, né, que a gente chama em inglês de background, a parte de fundo da pintura, em geral incluía toques romanos com arcos, colunas, tinha uma questão muito mais da simetria, com linhas retas, substituindo as curvas irregulares, feitas principalmente no barroco. Essa aí é uma obra chamada O Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David, que é um dos principais nomes da arte neoclássica. Então, o impulso inicial do neoclassicismo não veio de artistas, e sim de pensadores, de filósofos, os porta-vozes do iluminismo na França. Denis Diderot, Voltaire, Robespierre foram pensadores que lutaram contra a frouxidão moral do estilo rococó e do regime que ele gerara. Eles eram extremamente críticos, principalmente dos excessos, dos exageros que tinha na arte rococó, que refletiam o que era o exagero da nobreza. O erudito alemão Johann Winckelmann proclamava a superioridade da arte grega e ele conclamava os pintores a mergulharem seus pincéis no intelecto, né, usando uma figura de linguagem. O escritor inglês Edgar Allan Poe dizia que a glória que foi a Grécia e a grandeza que foi Roma. Então, fazendo uma relação direta às características da antiguidade greco-romana. Então, os filósofos exigiam que a arte tivesse um papel mais racional, tivesse um papel de atingir a moral à população, fosse mais intelectualizada e resgatasse valores não só da antiguidade clássica, mas também do Renascimento, que aconteceu na Itália. Em sua forma mais básica, o neoclassicismo procurava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma antigas e reagir ao hedonismo e à frivolidade do que foi o movimento anterior, que é o rococó. Pesquisa aí o que é a palavra hedonismo e a outra palavra frivolidade. Bom, uma das críticas dos pensadores era que a visão do rococó, do mundo clássico, se detinha mais em fantasias eróticas, como vocês estão observando nessa pintura aí do François Boucher, que é no estilo rococó. Já as pinturas do Jacques-Louis David, que é o principal representante, o que começa as tendências do neoclassicismo, se detinha em personagens heróicos da história da Grécia e da República Romana. O neoclassicismo durou muito tempo, tá? De modo muito forte, dominante mesmo. Ao longo do seu desenvolvimento pela Europa, o neoclassicismo adquiriu novas características e significados. Veja, ele começa com Jacques-Louis David na França, durante o período da Revolução Francesa. Então, os ideais da Revolução Francesa estão muito presentes nessa fase do início do neoclassicismo.
Nas obras do pintor francês Jacques-Louis David, foi um movimento grandioso e heróico associado à Revolução Francesa. Você tem outros artistas como Robert Adam, Jamie White, em que a decoração tem uma forma mais elegante e mais contida, não tão exagerada como uma decoração do Barroco ou do Rococó. Vocês conhecem essa pintura que está aí no slide? Uma obra de Jacques-Louis David, né, o pintor que nós estamos falando, chamada A Morte de Marat. E vejam só que curioso. Marat, que foi um revolucionário francês, o principal editor de um jornal que denunciava nomes que eram contra a Revolução Francesa, e esses nomes que eram publicados nesse jornal de Marat eram de pessoas que acabavam sendo sumariamente executadas durante a Revolução Francesa porque eram ditas como inimigas do povo, inimigas da revolução, a favor da monarquia. Marat foi responsável, então, diretamente pela morte de literalmente milhares de pessoas. Marat foi assassinado por uma seguidora que era contra esses mandos e desmandos, causando essas mortes todas. E ele foi morto na sua banheira, na sua residência, após ela ter conseguido se infiltrar na segurança da casa do Marat. Bom, foi um banho de sangue, mas Marat está sendo representado aqui de um modo bem sublime, para que ele pudesse ter a forma de um mártir, tá? Para que ele pudesse representar um ícone da Revolução Francesa. Marat tinha uma doença de pele em que ele ficava coberto de feridas e cracas. Isso causava um asco às pessoas que o viam, mas isso não está sendo representado aqui na pintura. Afinal de contas, o que vocês estão vendo aí é uma representação idealizada da figura de Marat para transformá-lo num ícone, no mártir, tá? Então, essa é uma característica muito forte do neoclassicismo, a idealização daquilo que está sendo representado, para que ele possa transmitir um ar heróico, um ar impetuoso, de um sentimento épico, de elevar a moral das pessoas. E aí, mais tarde, um outro pintor, o Jean-Auguste Dominique Ingres, dá continuidade ao neoclassicismo. E ele se torna a principal voz para a autoridade do que o neoclassicismo se torna dentro da França no campo da arte. Então, o neoclassicismo vai acabar criando o que é chamado de arte acadêmica. Por que acadêmica? Era arte ensinada nas academias. Academia de malhar? Não, não é nada disso. As academias de belas artes, onde professores altamente capacitados, que geralmente também eram artistas, eles ensinavam jovens o padrão, a maneira como a arte deveria ser. E era de um modo muito específico dentro das características do neoclassicismo. E aí, jovens artistas que estavam querendo fazer algo diferente do que era a arte dominante do neoclássico, eram barrados. Esses jovens artistas já eram do movimento do romantismo, que acontecia simultaneamente ao neoclassicismo. Bom, a principal fonte de inspiração para os artistas do neoclássico vieram das narrativas literárias e históricas. Veja aí essa pintura de Jean-Auguste Dominique Ingres, de Napoleão Bonaparte, Napoleão I, no seu trono imperial. Observe que Napoleão está todo paramentado, com vários elementos que simbolizam seu poder. Vejam só que ele, nesse cetro em que tem uma mão com dois dedos levantados, representa a sua autoridade divina, dada pelo Papa, dada a força, diga-se de passagem. O cetro que ele está segurando tem uma águia na ponta, que lembra muito os estandartes das legiões romanas, dizendo que Napoleão era um herdeiro legítimo do Império Romano. Você também tem a predominância da cor vermelha, branca e dourada, que são cores que simbolizam o poder. Vejam que ele está sentado num trono altamente decorado, ricamente detalhado, com muito luxo, e tem um tapete aí no chão que também tem uma águia que representa essa herança do Império Romano. Bom, as revoltas na França acabaram, né? A Revolução Francesa encerrou e deu ascensão ao Napoleão, como nós estamos falando. E aí o espírito, a temática do neoclassicismo mudou.
tá? Dando mais destaque ao esplendor do Império Romano da Antiguidade, em vez da parte da República, né? Porque aí não era mais uma democracia, mas sim o imperador Napoleão Bonaparte. Veja aí que essa é uma pintura do Jacques-Louis David, o artista da Revolução Francesa, aquele que fez o Marat como um herói, como um ícone. E aqui ele representa Napoleão Bonaparte em uma outra situação de poder, em que ele está cavalgando um garanhão, um cavalo potente, o cavalo está empinando, Napoleão Bonaparte segura a rédea do cavalo com a mão esquerda, trazendo ela perto do corpo, então está domando o cavalo a rédea curta, a outra mão está levantada, mostrando que ele tem que seguir adiante, e o rosto de Napoleão está calmo, tranquilo. Não é nada que está acontecendo comigo. O cavalo aqui empinou, mas eu vou seguir dominando. Isso representava simbolicamente o domínio que Napoleão Bonaparte tinha sobre suas tropas, sobre a França e estendendo para o resto da Europa. Bom, na época de Napoleão, o movimento neoclássico já era muito forte e popular em outras áreas também, como na escultura, com Antonio Canova, italiano, Bertel Thorwaldsen, da região da Prússia, John Flaxman, da Inglaterra. Aqui nós temos algumas obras do Antonio Canova, aqui é Perseu, segurando a cabeça de Medusa. Aqui uma peça também inspirada na mitologia greco-romana, que é Psique sendo reanimada pelo beijo de Eros. Aqui Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão Bonaparte, representada como se fosse a deusa Vênus, tá? E notem que, apesar de ter uma certa emoção nas peças, principalmente nessa da Psique ser reanimada pelo beijo do Eros, você tem obras que são mais sóbrias quando comparadas ao barroco. Aqui são peças de cerâmica que foram feitas pelo inglês John Flaxman, né, na região do Reino Unido, e ele copia literalmente peças de cerâmica que foram achadas em escavações arqueológicas da Grécia Antiga. Aqui você tem aí uma escultura em baixo relevo, que é essa imagem maior, que é feita pelo Bertel Thorwaldsen, e ela é inspirada diretamente nessa pintura em afresco que foi encontrada nas ruínas da cidade de Pompeia, tá? Que nós vimos agora há pouco. Essas são as três graças, ou três deusas, três ninfas, que na mitologia grega serviam à deusa Afrodite. No caso, essas aqui são a Eurínome, perdão, são a Aglaia, Eufrosina e Thalia, tá? Até mesmo no auditório da nossa escola Liceu Maranhense, se vocês prestarem atenção, em cima do palco você tem o nome de três graças, que é Thalia, Melpomene e Terpsicore. Ao todo, se eu não me engano, foram 9 graças, tá? Então aqui nós temos um resumo das características. Os valores do neoclassicismo era de algo que a arte tivesse mais ordem, mais solenidade, um estilo mais sóbrio, não era tão decorativo como o barroco ou o rococó, fosse um estilo mais linear, mais simétrico, não tivesse esse apelo ao erótico, então era antissensual, voltando-se mais à questão do desenho, da forma, da simplicidade da natureza, de atingir algo nobre, ser mais sereno e voltado para a história. O tom da arte seria mais calmo, mais racional, a idealização dos personagens, de lugares e situações, e o papel da arte seria mais de elevar a moral, de inspirar as pessoas. Os temas, como nós já vimos no decorrer da aula, foi retorno ao passado, a imitação dos modelos antigos da história da mitologia greco-romana e o momento histórico que passava o país, no caso França, Inglaterra, etc., mas principalmente na França. Em termos de técnica arte, você tem o academicismo nos temas e nas técnicas, né? Sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes, enfatizando principalmente a questão do desenho com delineados dos contornos, de um modo mais realista, com uma técnica perfeita e sem deixar vestígios das pinceladas de modo aparente. Aqui são alguns dos principais artistas, pintores, escultores e arquitetos, como por exemplo Jacques-Louis David, Jean-Auguste Dominique Ingres, Antonio Canova, William Adolphe Bouguereau, e nós temos aí o nome de algumas mulheres aparecendo, como Elisabeth Louise Vrégé-Lebrun, Antônio Rafael Mengs, Angélica Kaufmann, Giovanni Battista Perinesi, Francesco Raia, Frédéric Lyon, Jean-Baptiste Debré, que este veio para o Brasil com a missão artística francesa junto com a família real portuguesa. Nós vamos ter um material sobre missão artística francesa no Brasil, John William Godward. Aqui algumas obras
de Jacques-Louis David, como A Morte de Sócrates, e vejam de novo a característica da idealização da figura. Sócrates morreu como? Morreu envenenado, mas alguém envenenou ele? Bom, de certo modo sim. A sociedade ateniense, ao julgá-lo sendo uma pessoa subversiva, que estava subvertendo os jovens com seu pensamento, o condenou à morte. E ele tinha de tomar um veneno que era cicuta. Tá? Ele podia voltar atrás do que ele estava dizendo, não ia morrer. Mas Sócrates já estava idoso, não ia voltar atrás e tomou o veneno e morreu. Sócrates não tinha nada a ver com o físico representado aí nessa pintura, porque o Davi idealiza a figura do filósofo, fazendo com que ele tenha uma cabeça de ancião, né, e um corpo de um guerreiro, de um soldado, né? É o bodybuilder filósofo. Veja aqui uma pintura do Dominique Ingres, que é a grande odalisca. Essa aqui já é uma pintura de 1814 e ela namora com algumas características do romantismo, porque o romantismo estava muito forte, assim como o neoclassicismo. Lembra, o neoclassicismo dominava, era a arte acadêmica. Os pintores românticos, eles ficavam à parte, era o que seria equivalente a uma arte mais alternativa na época. Bom, veremos aqui algumas pinturas nesse vídeo que eu achei no YouTube que demonstram muito bem essas características que nós acabamos de falar sobre a arte neoclássica. Veja aí. Então você tem aí temas que são da mitologia greco-romana, que são relacionados à história da Grécia e da Roma antiga. Você tem aí temas que são representando o momento que eles estavam passando, como por exemplo a coroação de Napoleão Bonaparte e da sua consorte, da sua imperatriz, tá? Nós temos aí outros temas relacionados, como a pintura que nós vimos ainda agora, de Napoleão numa situação de poder, de demonstração de poder. Então temos variados temas, aí temas do militarismo também, tá? Demonstrando o heroísmo, poses heróicas, um sentimento de algo épico, aquela questão de elevar a moral das pessoas, tá? Os temas religiosos ainda estavam presentes também, como vocês podem observar, mas não eram tão fortes assim no neoclassicismo, tá? A questão do auto sacrifício, né? O sacrifício por um ideal, o sacrifício por algo maior do que você, para que você possa morrer pela sua pátria, morrer pela sua nação, isso era muito presente. Então, aqui a arte americana, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Isso aqui é a arte americana, tá? O neoclassicismo, que mostra essa aqui, tá? Que mostra os pais fundadores dos Estados Unidos. Então, o neoclassicismo é muito presente nos Estados Unidos. A título de curiosidade, a cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, foi toda projetada dentro dos moldes do neoclassicismo. Tudo. Vamos ver aqui mais algumas imagens. Essa aqui é a parte do estudo da ciência, né? Lembra que o iluminismo foi um grande influenciador. Aqui são as ruínas da cidade de Pompeia e Herculano. Isso aqui é uma pintura em afresco, que até coloquei no slide para mostrar para vocês. Tá? Essa aqui é uma outra pintura em afresco também da época. E vocês notam que ela já era muito bem feita. E isso tudo influencia demais os artistas, o imaginário. Olha aqui, ó. Dá uma pausa aqui. Essa aqui é uma pintura grega antiga, tá? Nota aqui, ó, o alfabeto grego aqui, ó. Bom, vamos falar aqui um pouquinho então agora sobre a arquitetura neoclássica, tá? Quais são as principais características da arquitetura neoclássica? Vamos colocar aqui no slide. Então, essas antigas ruínas que foram achadas pelas escavações arqueológicas fizeram com que o artista pensasse muito nesses temas, características, valores dessas culturas dessa antiguidade clássica. Então, a arquitetura também vai trabalhar com esses valores, vai fazer as imitações dos templos gregos e romanos que se multiplicam pela Europa, pela Rússia e pelas Américas, como nós vimos ainda agora há pouco a influência. Você tem, por exemplo, o pórtico do Panteão de Paris com colunas e cúpulas coríntias, tá? Veja aí, ó, cúpula e colunas coríntias. Quer dizer que é um estilo de arquitetura grega.
e elas copiavam exatamente esse estilo greco-romano. Em Berlim você tem o Portal de Brandemburgo, que é uma réplica da entrada da Acrópole de Atenas, da cidade de Atenas, na Grécia, com uma carruagem romana em cima, tá? Então, os fundadores da jovem ciência da arqueologia proporcionaram as bases documentais dessa nova arquitetura de formas clássicas. Surgiram assim os edifícios grandiosos, de uma estética totalmente racionalista, pórticos de colunas colossais, com frontispícios triangulares. Frontispício é um detalhe da arquitetura que fica bem na frente, como um triângulo, como nessa imagem ao fundo que nós estamos vendo, tá? Pilastras despojadas de capitéis. Capitel é o topo de uma coluna que fica ricamente decorado. Só que como é neoclássico, não tem essa riqueza de decoração, não tem essa ostentação, tá? É uma decoração apenas insinuada em guirlandas, rosetas e frisos de meandros. Aí são detalhes mais arquitetônicos. Você tem a utilização de materiais nobres tradicionais como mármores, granito, madeira e materiais mais modernos, né, surgidos na época aí do século XIX, ladrilho cerâmico, ferro fundido, de baixo custo, maior funcionalidade. Tá? Aqui são algumas influências do neoclassicismo no Brasil. Aqui é uma foto que eu fiz do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Tá? Um lugar belíssimo para você visitar, que é totalmente nos moldes do neoclassicismo. Isso aqui é uma maquete, é uma miniatura do Museu do Ipiranga, que está exposta no Museu Minimundo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, que eu visitei em 2017. E é perfeito nos mínimos detalhes do que é o Museu do Ipiranga original. Aqui nós temos a influência do neoclassicismo no Brasil ainda no Teatro da Paz, em Belém. E aqui na nossa cidade de São Luís Maranhão, nós temos uma forte influência da arte neoclássica que já chegou tardiamente em relação ao que estava acontecendo na Europa. O Teatro Arthur Azevedo é um projeto neoclássico muito forte, tá? Você tem aí a Biblioteca Benedito Leite, nossos vizinhos do Liceu Maranhense, com o projeto também neoclássico. Você vai andar pelo Centro Histórico de São Luís, você vai ver muitos outros projetos neoclássicos, tá? Como por exemplo o Palácio da Justiça, que tem todo esse design, ó, frontispício é esse triângulo aí que está em cima das colunas, e capitel é esse topo da coluna, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo no YouTube que tem exemplos de arquitetura neoclássica e a influência da arquitetura neoclássica por construções ao redor do mundo. Veja que isso aqui já é no século XX, então para vocês verem como a arquitetura neoclássica influencia até hoje, ó. A Academia de Atenas é feita em 1926, então vocês estão vendo que ainda existe uma influência muito grande do neoclassicismo até o século XX. Aqui é o ano de 1873, tá? 1934. Essa aqui 1823, 1830, e nota aí a grandiosidade da exposição do Altes Museum, tá? O Museu de Altes. Pessoal, então é isso, fiquem aí com essas imagens de arquitetura neoclássica e a sua influência pelo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de História da Arte nesse formato. Desculpem as falhas, eu estou me acostumando ainda a fazer mais aulas desse jeito, tá bom? Grande abraço, fica na paz e até mais.